Olá amigos, nós vamos fazer o quarto vídeo hoje do Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, e o item 4, Uniões Antipáticas, ele tem 3 questões que nós gostaríamos de abordar, então vai passar um pouquinho dos 30 minutos hoje o nosso estudo. A primeira questão é a 939. Desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado e o amor mais sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa? Como, além disso, a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Então aqui são 2 questões em uma, né? Como explicar? Teoricamente, as uniões deveriam ser por afinidade. E como explicar que só um lado deseja, ama e o outro não? Talvez porque seja mais desejo do que amor. O Espírito Verdade nos responde que muitas vezes essas uniões são calcadas no interesse material, pelo corpo ou qualquer outra situação que equivale, e que não é um amor verdadeiro. Tanto que quando há convivência, isso acaba rapidamente. Por outro lado, pessoas que se aproximam e às vezes não têm uma paixão avassaladora, mas pela simpatia das relações acabam desenvolvendo um amor verdadeiro entre elas. Então, muitas vezes as nossas decepções é por causa do que nos levou àquela relação. Não entramos na relação pelo motivo correto, não tivemos a percepção de que não havia de fato unidade de pensamentos, unidade de objetivos, e aí nós nos decepcionamos. Mas, antes de mais nada, a decepção é por conta daquilo que nós, de alguma maneira, almejávamos, desejávamos. Muitas vezes nem porque a outra pessoa nos prometeu. E se prometeu, nós quisemos acreditar, né? Nós fizemos questão de acreditar que aquilo seria verdade. E às vezes a outra pessoa só não tem condições de cumprir, né? Ou o contrário é verdadeiro. Às vezes nós podemos prometer para alguma pessoa alguma coisa que depois não damos conta de cumprir. E ela vai se decepcionar conosco. Mas, poxa, você me prometeu isso. Sim, você quer ver uma promessa que nunca nós conseguimos cumprir, ninguém em relação ao outro? Ah, eu vou te fazer muito feliz. Isso é impossível, né? Não temos varinha de condão para fazer o outro infeliz. E aí quando o outro então está infeliz, ele nos acusa, porque nós prometemos e não tínhamos condições de cumprir. Então as relações precisam ser mais calcadas nas simpatias verdadeiras, nos objetivos sincronizados. A questão 940 diz o seguinte: a falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de sofrimento, tanto mais amarga quanto envenena toda a existência? Com licença. Então está dizendo que muitas vezes espíritos antipáticos são condenados, entre aspas, a viver junto. Estamos falando do século XIX, onde não havia o divórcio, onde a separação era algo extremamente escandaloso para a sociedade da época, não é? E olha o que o Espírito Verdade responde, mas do meio para o fim aqui. Em primeiro lugar, as vossas leis são erradas, está falando das leis da época, pois acreditais que Deus vos obriga a viver com aqueles que vos desagradam? Olha como a doutrina espírita na sua codificação já dizia, olha, se não tiver condição, Deus te obriga a viver nessas condições. Está escrito na resposta do Livro dos Espíritos. Isso não é apologia à separação, muito pelo contrário, Nós devemos, de todas as maneiras, buscar o entendimento. A partir do momento que nós investimos numa relação afetiva, nós devemos buscar todos os meios para salvar essa relação. Não sendo isso possível, a resposta do Livro dos Espíritos está dizendo
Deus não vos obriga a viver com pessoas que os desagradam. Então imagine, né, situações extremas como assassinatos, crimes que acontecem entre casais que poderiam ter sido evitados se antes de chegar a esse ponto houvesse um afastamento. Tentemos de todas as maneiras fazer com que as relações frutifiquem, sejam boas. Esse é o pensamento da doutrina espírita. Mas não podemos levar isso às últimas consequências, sob pena de nos comprometermos ainda mais em relação ao nosso futuro e de termos mais dissabores. E para nós encerrarmos então a 940A, mas nesse caso não haverá quase sempre uma vítima inocente? Diz que sim, né? Quer dizer, teoricamente inocente. Se olharmos superficialmente, sim. Se nós olharmos toda a ficha, a capivara nossa, né? A nossa ficha corrida, vamos ver que não somos inocentes nem quando parecemos. Temos necessidade de passarmos por algumas situações. Então, num primeiro momento, sim. Agora, se de fato não merecíamos passar por aquela situação, naquele momento, devemos tirar lições dela, aprender com aquela situação. E a outra pessoa vai responder por isso. Se for o contrário, nós fomos os causadores disso, nós responderemos por isso. E a pessoa teoricamente injustiçada, se souber superar isso, pouco problema vai ter com relação à situação. Agora sim, nós encerramos o nosso estudo dessa quinta-feira. Nos encontramos no estudo do sábado, se Deus permitir.